E agora eu vou começar a mexer no release, para que vocês vejam a influência que o release faz na compressão. O release, como vocês vão ver aqui agora, ele tem um poder. O release é, como eu já falei, ele é a volta, né? Ele é o tempo de recuperação até o ponto de não compressão. Isso na prática controla o sustain da nota, tá? O sustain do material. Se esse release ele é mais rápido, ou seja, se o tempo de recuperação do compressor é mais rápida, esse sustain ele retorna também ao seu estado natural, vamos dizer assim, mais rapidamente. Percebam que o que eu estou fazendo aqui na saída do compressor é aumentar a saída dele, né? Isso aqui é só o volume de monitoração, só o volume de audição. Para eu poder igualar o volume da entrada da moto, conforme esse compressor vai deixando de atuar, o sustain ele vai ganhando volume, porque eu estou aumentando o volume aqui desse elemento, dessa track, certo? Então, se o release é mais rápido, o sustain ele retoma volume, ele ganha volume mais rapidamente. Tá? Então, vamos tentar perceber isso aqui. Vou trabalhar com release menor e vocês vão ver que a sobra do bumbo vai ficar mais alta. Ó. A sobra do bumbo, o que vem depois do impacto, o volume aumenta, certo? O tum. Isso vem à tona mais rapidamente, certo? E se eu trabalho com um release mais lento, eu vou secando esse bumbo. Então vejam. Conseguem perceber? Um bumbo mais seco, com menos sustain, e um bumbo com mais sobra, com mais sustain. Tá? Então a gente pode dizer que o release ele ajuda a controlar o volume de média, o volume do sustain. O sustain pode ficar mais constante, o sustain pode ter uma valorização, porque ele tem uma retomada de volume mais rapidamente, tá? Então isso aqui é a influência do release. Qual é o cuidado que você tem que ter com o release? É que o release, ele pode, se ele tiver um tempo de retorno muito longo, tá? Se ele tiver um tempo de retorno muito longo, como eu vou exagerar aqui agora, o que vai acontecer é que o compressor ele vai perder a sua constância. Ele não vai gerar sempre o mesmo resultado. Ele vai gerar um resultado de compressão para a primeira batida, e para as demais batidas, ele vai gerar um outro resultado de compressão. Então reparem, ó, botei um release muito longo. Então ó, a volta tá bem lenta, né? Vocês vão reparar que, vou até diminuir aqui um pouco o loop. Vocês vão reparar que antes de concluir o loop, antes de vir a segunda batida do loop, o compressor ele ainda vai estar voltando. Ele ainda vai estar segurando o volume das coisas lá embaixo. Então, o resultado de compressão não vai ser igual. A primeira batida, ela é com punch, mas a segunda não vai ser, reparem. Então, a primeira batida é com punch e as demais com bem menos. O resultado do que vem a seguir se parece muito mais com a track original, né? sem nenhuma compressão. Então, quando você está regulando um compressor, você tem que se preocupar com o release, não só no sentido dele controlar ou secar o seu sustain, mas também para que ele se recupere ao ponto dele manter a constância que você, aquela constância que te interessa, tá? Eu vou mostrar isso agora numa
numa outra amostra aqui, que é uma amostra de rum de bateria, eu vou mostrar as influências do que a gente viu aqui, do ataque e do release, tá? Mas antes, só para não passar batido, deixa eu fazer um comentário aqui que é o seguinte. Repare que na regulagem inicial que eu estava usando, mais ou menos por aqui, fica constante, né? Todas as porradas iguais. Se eu quisesse secar mais ainda o sustain desse bumbo, eu poderia. Até um certo ponto, porque se eu passar desse ponto, eu volto a ter aquele problema de só a primeira batida ter um certo punch e as demais não. Certo? Então, por aqui, eu conseguiria a uniformidade de punch. Isso varia, obviamente, com a distância que uma batida está de outra. Se você tem uma música rápida, em que as peças estão muito próximas, o tamanho desse release ele vai ter que ser menor para você manter a mesma pegada, a mesma constância de punch, né? Se vocês repararam, ó, a primeira tá forte e as outras já estão fracas, olha. Certo? Se eu tivesse essa proximidade de transientes aqui, eu teria que trabalhar com release mais baixo. Voltei a ter constância nas batidas, tá vendo? Então tá. Acho que deu para entender isso aí. Então, da forma que eu estava trabalhando, com os booms um pouco mais distantes, e com essa quantidade de release aqui, uma quantidade moderada, eu tenho um resultado de punch, que é um punch firme, né? Com bastante impacto, e um som seco. Enquanto que na outra compressão, eu tenho um som, e a caixa eu acho que vai ficar melhor para a gente perceber isso. Então, com a compressão lenta e o release moderado, eu tenho um som de caixa forte e seco. Tá vendo? Sem compressão, fraquinho, com compressão, forte e concentrado, forte e mais seco, certo? Enquanto que na compressão rápida, eu tenho um punch que eu chamo de punch espalhado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com release mais curto aqui, tá vendo? Estou trabalhando com release de 50 milissegundos só. Então isso me dá um som. Eu tenho menos pico, porque eu estou trabalhando com um ataque mais rápido. O pico que passa ele é bem pequeno. E eu tenho uma valorização de sustain que ajuda a sobra da caixa vir mais. Então ele dá um punch mais sujo. De novo, com ataque lento. Mais forte, mais seco. E esse, com ataque mais rápido, um punch mais espalhado. Então acho que essa talvez sejam as duas principais compressões, tá? E o que a gente consegue perceber é isso. Ambas geram um grau de punch, uma mais do que a outra. Uma gera um som mais concentrado, né? Mais seco, e a outra gera um som mais espalhado. Qual é melhor e qual é pior? Não tem. Não existe isso, tá? Isso é uma questão de gosto, uma questão de teste, uma questão de experimento. E existe ainda a possibilidade de você combinar as duas coisas, né? É a chamada compressão paralela, quando você usa um resultado somado de outro, ok? Ou a track original mais o resultado comprimido.
Isso é o que a gente chama de compressão paralela. São dois sinais paralelos que estão se somando. Então aqui a gente teria, no caso, uma compressão de uma coisa mais a outra, tá? É um experimento interessante de vocês testarem na casa de vocês. Deixa eu mostrar agora o efeito disso num transiente misto, tá? Que é, no caso aqui, uma track de rum. Só para ficar bem claro essa coisa de ataque e de release, e a gente poder discutir o que eu falei lá das combinações de ataque e release. Tô mostrando essas duas aqui, que são as principais do meu modo de ver, mas existem outras, tá? Vamos tentar perceber aqui também essa influência. Então, de novo, estão ouvindo só a primeira track aqui, tá? Vou desligar a compressão para vocês ouvirem só o som original. Isso é uma track de rum de batera, aqueles microfones que ficam distantes da bateria, pegando o som da sala, tá? Então vocês reparem que além das batidas das peças, você tem coisas soando, né? O sustain das peças, o sustain dos pratos. Vamos lá. Vou deixar o ataque mais lento e eu vou ter que trabalhar com release um pouco menor para que o compressor ele tenha uma recuperação mais rápida para se adequar melhor à distância das batidas aqui. Então vocês percebam como as batidas ficaram mais agressivas. Sem, mais suave. E com, mais agressivo. Um efeito bastante característico da compressão lenta. É claro que com essa valorização de ganho que eu estou dando aqui, né? Vocês acabam sentindo também um pouco mais de som de sala, né? Obviamente. Mas esse som de sala, essa valorização do sustain, do corpo, vamos dizer assim, da track, ela vem menos do que com a compressão rápida, tá? Olha o resultado da compressão rápida. Primeiro 100, de novo, só referência. Agora eu vou ligar a compressão rápida. De novo. 100 com. Repara que a caixa ela ganha quase que um reverb, né? Ó, ela era mais sequinha e ela ganha bem mais prolongamento de som. O que é isso? Isso é esse release saindo mais rápido que está entregando essa soma de volume que eu coloquei aqui, tá? Então se a gente comparar as duas compressões, você vai ver que ambas soam mais fortes do que a original. Só que a compressão lenta é mais agressiva no impacto. Ela é mais agressiva no impacto, só que ela tem menos som de sala, vamos dizer assim. Opa. Então, só a lenta e só a rápida.
Legal? É, eu acho que com isso a gente conseguiu dar uma sacada legal em como que ataque e release eles têm uma influência muito grande, né? É o que define de fato o tipo da compressão, como isso é útil para poder você extrair, esculpir, né? Extrair novas características do seu som. A gente falou então de compressão a gente falou da compressão em transientes rápidos, né? E transientes mistos, coisas percussivas aqui da bateria. Só para ficar completo, a gente tem que falar também aqui da influência da compressão no, nos transientes mais lentos, como a voz, por exemplo. Então eu tenho aqui uma amostra de voz, tá? Vocês têm aqui uma amostra de voz, ela sem a compressão. Is there anybody in there? É o trechinho de uma música que eu vou até liberar para vocês mais para frente no concurso de mixagem. Mas eu peguei esse trecho porque é um trecho que tem bastante variação dinâmica, né? O gráfico já mostra a quantidade de variação de volume que ela tem. Então vamos dar uma ouvidinha rapidinho. Is there anybody in there? Is there anybody in there? Então dá para perceber que tem uns momentos que tem uns picos, umas subidas de volume que são bem perceptíveis, né? Com esse body aqui, dá uma subida bem súbita, bem grande de volume. Depois fica mais baixo. E depois de novo. Então, um trecho de track desse aqui, quando você tem que encaixar isso na sua mix, fica difícil porque a voz ela fica variando muito de volume, ela fica saltando, né? Então, ou ela salta e você tem aquela sensação de elemento descolado da sua mix, ou ela fica baixo demais quando você tenta encaixar as partes mais altas. Então, o compressor ele ajuda justamente diminuindo essas variações, tá? Essas variações de volume, deixando a voz mais constante, deixando aquela track mais constante, mais fácil de você encaixar. Esse é um uso mais corretivo. Aqui eu estou mostrando com uma compressão mais agressiva, que de repente não vai ser a quantidade de redução de ganho que você vai utilizar, mas serve para você entender, tá? Na prática, os resultados são bem semelhantes com o que a gente viu nos transientes rápidos, tá? Você com um ataque um pouco mais lento, você tem uma preservação daqueles pontos assim que tem uma subida de volume, né? Você consegue perceber melhor esses pontos com subida de volume. Você preserva um pouco a dinâmica natural desses momentos iniciais com mais volume, certo? E trabalhando com release um pouco mais longo, você vai ter um sustain mais controlado, tá bom? Então esse tipo de configuração aqui, ataque mais lento, release entre moderado aqui, você vai conseguir uma voz mais comportada, tá bom? E aí, com a compensação de ganho, o que acontece? As partes que eram baixas, elas não ficam tão baixas assim. E as partes que tinham muito sustain, muita subida de volume, elas ficam mais comportadas, tá bom? Então vamos pegar um trechinho aqui, ó. Eu vou tirar a compressão de novo, para a gente poder ouvir de novo essa variação de volume. Primeiro mais baixo. E a subida de volume, né? Agora com o compressor atuando. Vai ver que essa parte agora aqui... Opa! Desculpa, eu mostrei errado, galera. Com o preview ligado, está sem compressão. Mais baixo. Então, bastante evidente as variações de volume. Mais uma vez. Mais baixo.
com a variação de volume. E agora com o compressor ligado, tá? Aquela parte que era baixinha não tá tão baixa mais. Então, o que aconteceu? Essa parte aqui, por exemplo, ó, do body, você tem uma certa preservação de volume, você sente que o volume aumenta aqui, como é naturalmente, só que as partes com mais sustain, aquelas partes mais gritadas, elas não têm tanta subida de volume. Vamos ouvir mais uma vez, sem compressão. Começa baixo, tem uma subida, tem outra subida, e depois o grito. Né? Agora, com a compressão, mais alto, mais uniforme, uma breve subida, e o sustain bem mais constante, tá? Então isso aqui seria essa configuração de compressão. Mais uma vez, isso aqui ajudaria a você fazer uma compactação de volume de média, que é aquele volume que, né, ignora os picos, né, o RMS, os LUFS, vamos dizer assim. Então, é um controle do seu sustain, tá? Já a outra compressão, que também é usada em voz, tá? É uma compressão que segura mais esses pequenos picos, vamos dizer assim, né? Essas subidas mais súbitas, elas ficam mais controladas, porém, vocês vão reparar que as partes de sustain, elas têm um retorno muito mais rápido, tá? Então vamos lá. De novo, sem a compressão. Agora com a compressão. Então, esse body aqui, que tinha uma subida um pouco maior de volume, não tem tanto mais. E aqui fica bastante evidente que é o grito. Repare que o compressor entrega o volume do grito de volta, tá? O grito volta a ganhar volume, enquanto que na outra compressão, esse grito fica mais constante. Então, mais uma vez, a gente pode dizer que o ataque ele controla o quanto do início dos transientes você vai ouvir. Isso para voz pode ser interessante para você manter um pouco mais de pegada, né? Até mesmo de definição ali das consoantes, dos inícios de palavras. Enquanto que o release ele controla o controle, né? A constância do seu sustain. E isso pode ser interessante para você ter uma track mais uniforme, mais fácil de você definir o fader ali na sua mix, né? Você estabelecer um volume ali para sua mix. Então o que acontece? Vocês viram a importância da combinação de ataque e release, tá? Eu mostrei duas combinações de ataque e de release, que são duas combinações bastante úteis, na minha opinião, são as mais usadas, principalmente para se esculpir som, tá? Mas existem outras também, né? Eu mostrei aqui ataque lento, release moderado a lento, né? Acima de 100, e mostrei ataque rápido com release um pouco mais rápido, né? Até 50 milissegundos. Então isso aqui é um parâmetro. O que é lento, o que é rápido? Um ataque entre 10 e 30 ele é lento, um ataque abaixo de 1 milissegundo ele é rápido. Um release até 100 milissegundos ele é rápido,
e acima de 100 milissegundos ele começa a ser moderado a lento. Acima de 300 milissegundos, definitivamente ele já é um ataque mais lento, tá bom? Mas além dessas duas que eu mostrei, você pode ter ainda a combinação de ataque lento e release rápido, né, com uma entrega mais rápida do sustain, e você pode ter um ataque rápido com um release lento. Também existe finalidades para isso. Bom, o que a gente pode concluir? Que, didaticamente falando, podemos criar um organograma com os diferentes transientes, diferentes intensidades de compressão e essas combinações de ataque e release, chegando a um número bastante vasto de possibilidades de raciocínio. Na verdade, é isso que complica um pouco a vida da galera com o compressor, porque são muitos raciocínios possíveis, tá? Dentro de uma mixagem, são muitas situações, tá, que vão te permitir combinações diferentes dessas coisas. Eu até fiz aqui uma ilustração didática aqui para a gente ter uma noção da quantidade de raciocínios possíveis com um compressor, né? Então tá aqui, ó, tipos de compressão. A gente tem transiente rápido, transiente misto, transiente lento. Para cada tipo de transiente, a gente pode ter uma intenção, um objetivo corretivo, com menos intensidade, ou um objetivo estético, com mais intensidade, mais redução de ganho. E para cada uma dessas intenções, você pode ter pelo menos esses 4 tipos aqui de redução, de combinação de ataque e de release. Isso daria pelo menos 26 raciocínios possíveis de compressão, tá? Alguns não fazem tanto sentido, outros fazem bastante sentido, tá? Eu entendo que muitos de vocês devem ter o interesse de ver, né, a compressão de cada elemento de uma mixagem. Ah, o que você faz na voz? Faz isso. O que você faz no baixo? Faz isso. Ah, você poderia usar tal compressão no baixo? Poderia. Mas e tal compressão? Poderia também. Ou não, tal compressão não poderia. Só que preparar um material desse tipo ao vivo é uma coisa muito difícil, tá? Porque, olha, a gente já está há mais de 1 hora já aqui dando conteúdo e a gente mostrou a parte prática inicial da coisa. Se eu começar a discutir elemento por elemento de uma mixagem, esse material ficaria longo demais, tá bom? Por isso que não é possível.